Quando eu era pequena, costumava enxergar mais. Não quero dizer que minha visão era melhor, só que eu via mais coisas do que uma pessoa poderia ver. Como, por exemplo, olhar para um espelho com atenção o suficiente e ver um velho enrugado fugindo para um dos cantos do meu quarto. Mas é claro que eu me escondia para que ele não me visse. Meus pais me contrariavam o tempo todo, dizendo que eu estava me lembrando de um pesadelo ou imaginando coisas, mas eu sabia o que via. Os ratos das sombras que se escondem embaixo da cama se você não limpar bem embaixo dela, e as pequenas criaturas nojentas agarrando as toalhas de mãos sujas, apenas esperando que você use em seu rosto para que elas deixem ali suas bactérias. Eram todos reais, e não sei por que os adultos não os veem. Aprendi a guardar essas coisas para mim depois de algum tempo. Meu pai sempre me deu bronca por isso, especialmente quando falei sobre a velha moradora de rua. Ela costumava se sentar na mesa de canto do nosso restaurante, praticamente a única cliente que recebíamos. Mas ultimamente, ela começou a aparecer em casa, sempre sentada na sala de jantar enquanto minha mãe digitava em seu notebook. Num dia, achei que a velha era convidada da mamãe, então pensei em oferecer algo para ela, visto que minha mãe sempre oferecia suco de morango para suas amigas quando elas ficavam juntas. Então, como ela estava ocupada, eu fui pegar dessa vez. Não tinha suco na geladeira, então peguei um pouco de água para a senhora em um dos copos bonitos e com cubos de gelo. A senhora não disse nada quando coloquei o copo ao lado dela. Juro que só coloquei com cuidado na mesa, não derrubei no notebook da mamãe nem nada, mas caiu toda a água nele. A senhora nem mesmo me defendeu quando fui chamada a atenção e castigada. Ela apenas ficou lá, com um sorriso no rosto, e quando apontei para a velha, mamãe praticamente explodiu com ameaças de "Espere até seu pai chegar em casa". Diante do que aconteceu, eu sabia que era melhor não mencionar a velha para meu pai. Dizer que eu me arrependia também não funcionou, porque agora minha mãe precisava de um notebook novo. Mamãe e papai sempre ficavam loucos quando se tratava de dinheiro. Tudo sempre era muito caro para eles. No dia seguinte a esse acontecimento, quando vi a velha no restaurante, resolvi falar com ela. Suas roupas estavam muito velhas e rasgadas, mas ela devia ter algum dinheiro se ia no restaurante todos os dias, né? Peguei o cardápio e perguntei o seu pedido. A mulher pareceu surpresa e finalmente disse: "Quantos anos você tem? 7? Foi tão insultante. Eu não era um bebê de 7 anos, eu tinha 8 e sabia ler o cardápio. Até apontei as imagens dos pratos enquanto lia as palavras mais difíceis para ela. A velha balançou a cabeça dizendo: 8? Novinha. Não se preocupe. Logo você estará muito velha para ver gente como eu. Aposto que nos ver está ficando cada vez mais difícil, né?" Eu sabia o que ela queria dizer com aquilo, mas não falei nada. "Deve ter sido difícil para você que eu more aqui no restaurante, né, garota? Mas todos nós temos que morar em algum lugar. Porém, não adianta perguntar por que aqui ou por que comigo. Tinha que ser com alguém, e seus pais quase que me convidaram, sabe?" A velha disse para minha surpresa. Ela era uma convidada? Como assim? Mas ela sempre esteve aqui. Não consigo me lembrar de nenhum momento em que ela não estivesse aguardando no restaurante ou em nossa mesa de jantar ocupando aquele lugar vazio. Pra ser sincera, garota, eu não sou bem uma convidada. De fato, não uma convidada. Tenho muitos nomes, mas acho que o meu favorito é Espírito da Pobreza. E atualmente estou assombrando sua família. Ela disse. Mesmo que meus pais me dissessem para não gritar, não me contive. Um fantasma? E nos assombrando? De jeito nenhum. É por isso que éramos pobres naquela época. Por isso tudo é sempre muito caro para os meus pais. Por isso mamãe e papai estão sempre trabalhando e trabalhando. Era culpa dela. Gritei e berrei para ela ir embora. Mas tudo o que ganhei foi mais uma chamada de atenção dos meus pais. Eu tinha que fazer alguma coisa a respeito.
que se faz para se livrar de espíritos? Bem, eles são pessoas antes de morrer, certo? E se você fizer uma pessoa sentir que não é bem-vinda, ela vai embora, né? Então é fácil. No dia seguinte, convenci meu pai a colocar meu urso na mesa que a velha sempre ocupava. Meu ursinho de pelúcia. Não os pequenos, o que era maior, que ganhei de aniversário. Ele ficou lá no lugar dela e eu coloquei todos os meus outros brinquedos de pelúcia ao redor, preenchendo o espaço. Assim, não sobraria lugar nenhum para o espírito se sentar. Demorou alguns dias. A velha continuou voltando, mas eu me certifiquei de que o lugar estivesse sempre ocupado. Isso incluía o assento vazio em nossa mesa de jantar lá em casa também. Agora, era o assento do ursinho pantera cor-de-rosa. Tudo bem, garota. Eu entendi a mensagem, a velha disse. Lembre-se, você me forçou a sair. Não me culpe pelo que acontecerá depois. Me sentei com minhas pelúcias, olhando para a velha enquanto ela saía. Afinal, quem quer o espírito da pobreza? Pode ir embora. No começo, meus pais me disseram que eu já era muito velha para brincar com ursos de pelúcias, mas alguém colocou uma foto de como estava a decoração do restaurante na parede do lado de fora e de repente começamos a conseguir clientes. As pelúcias no restaurante se tornaram um ponto forte. Começaram a aparecer outros restaurantes com temáticas parecidas, mas as pessoas iam mais no nosso e paravam todos os dias para tirar fotos com os meus ursos. Foi ótimo no começo. Tínhamos clientes e meus pais não gritavam mais comigo. Mamãe estava tão bonita em seus vestidos novos e papai estava sorrindo mais. Era perfeito. Os vestidos novos da minha mãe eram tão chiques que ela não podia usar os brincos verdes que a presenteei no último Dia das Mães. Quer dizer, não eram diamantes de verdade, como os que ela mesma comprou, mas ela disse que gostou dos meus do ano passado. Ela sempre os usou antes. Meu pai também não foi à reunião de pais. Disse que ele e mamãe tinham uma reunião de negócios naquele dia. Eles sempre tinham reunião de negócios agora. Tudo bem que eles devolveram meus brinquedos e compraram outros mais caros para o restaurante. O espírito da velha se foi, então eu estava feliz. Mas não gostava de como eles estavam tentando enganar as pessoas. Direto falavam com caras que queriam investir no restaurante e mentiam os números do faturamento. Aumentavam, diziam que era uma mentira boba para atrair mais investidores. Além disso, mentiam para a Receita Federal, dizendo que o faturamento estava ruim para pagar menos impostos. Tudo grandes mentiras. E eu entendia tudo isso, porque não era mais uma criança. Era muito velha para acreditar nas histórias mal contadas que me empurravam. Também era velha o suficiente para saber que modas acabam, que não estávamos mais recebendo clientes, mas parecíamos ter muito dinheiro para os outros. De onde veio e como é que meus pais estavam sempre tendo reuniões de negócios com pessoas ricas, quando quase não havia negócios acontecendo no restaurante? Um dia, meus pais saíram juntos, mas só minha mãe voltou. Perguntei por que não chamamos a polícia para procurar meu pai, mas ela apenas me calou, dizendo que eu era uma criança e não entendia nada de dinheiro. Ok, mas eu entendi o que significava seguro de vida e dívida de cartão de crédito. Não conseguia ver mais tanto as coisas que via como quando era menor, mas esvaziei a cadeira na mesa de jantar de casa e mudei os ursos de pelúcia para outra mesa no restaurante. Agora, é só esperar e ver qual espírito aceita o convite. Até a próxima. Obrigado.